Pessoal, boa noite. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao Conselho Regional de Contabilidade para mais esse evento, segundo agora de 2016. Nós iniciamos as atividades na semana passada com a palestra sobre o diferencial de alíquotas. Foi muito bom, o auditório estava lotado. Hoje nós vamos falar de um tema que é bastante discutido, porém de extrema relevância. Muitas das nossas empresas, das empresas do Brasil, a maior parte, são micro e pequenas empresas, estão no Simples Nacional, e nada melhor do que a gente voltar a discutir o assunto, cada vez mais buscar aprimorar, trabalhar tecnicamente as empresas do Simples, não simplesmente fazer um DARS. Então, é um tema muito relevante, inclusive nesse momento de opção que nós estamos passando, diante de diversas dificuldades, não é mesmo? O Conselho mandou na semana passada um ofício para a Receita Federal pedindo que fosse ampliados os guichês de atendimento às empresas que estão fazendo pedido de opção pelo Simples Nacional. Acontece que naquele momento a Receita Federal ampliou o número de senhas para atendimento ao Simples, mas logo em seguida entrou em greve lá os servidores. O Conselho recebeu uma ligação do pessoal da Receita Federal dizendo que, em virtude da greve, não poderia fazer muita coisa. Que foi o que nós fizemos. Nós enviamos um ofício ao Conselho Federal pedindo para que fosse pressionado o Comitê Gestor do Simples Nacional a fim de ampliar o prazo de opção, já que nós estamos vivendo essa situação particular. SESCAP também, através da FENACON, reforçou esse pedido. A resposta que nós obtivemos foi que não existe possibilidade de prorrogação do prazo. O que eles estão trabalhando é com a possibilidade de ter um prazo mais estendido para solucionar as pendências. Ou seja, você pode continuar fazendo seu pedido de opção, tentar fazer a opção. Se não tiver a pendência, a opção vai ser deferida. E se tiver pendência, mesmo que o prazo se esgote, você vai ter um prazo a mais para solucionar essas pendências. Porém, isso ainda está no campo desses diálogos, dessas conversas, ainda não tem nada, nenhum posicionamento formal e escrito, mas é nesse sentido, tá certo? Beleza? Todo mundo está triste hoje. Sem animar, pessoal, vai dar tudo certo. Sexta-feira, só para falar para vocês rapidamente sobre a programação, sexta-feira nós vamos ter pela manhã uma palestra sobre o COAF. Vai ser para falar um pouco sobre as informações, a importância e o papel do contador no combate à lavagem de dinheiro. Muito interessante, vai ser com o seu Hélio, que é diretor do SESCAP. Quem tiver interesse em participar, está feito o convite. Pela manhã. Acredito 9 horas. As inscrições já estão disponíveis no site. Também, na próxima semana, no dia 2, aí esse eu tenho certeza que vocês vão gostar mais. No dia 2, à tarde, nós vamos ter um workshop para falar sobre, mais uma vez, ICMS, diferencial de alíquotas, com o Eliezer e o Paulo Omar, os dois. Então, as inscrições vão estar disponíveis. O que foi esse bicho? Vai ser igual a fazer a inscrição na faculdade do Enem, né? De madrugada, você tentando. Olha, provavelmente amanhã vai estar disponível as inscrições no site. Nós vamos abrir 300 vagas, nenhuma mais, nenhuma menos, porque da outra vez ficou gente em pé, gente embora, chateado. Então vão ser apenas as 300 vagas, aquilo que o auditório consegue comportar. Então, fique de prontidão. Dia 2 à tarde, de 2 às 5. Vai ser um workshop. Nós vamos colocar aqui o Eliezer e o Paulo Amada. Vocês vão mandar as perguntas de vocês. Nós vamos dar um número de um celular que você vai mandar pelo WhatsApp a sua pergunta. Nós vamos ler para eles, até a gente esclarecer todas as dúvidas. Ou pelo menos as principais, né? Nós vamos falar de Simples Nacional, as polêmicas envolvendo o Simples. O Marcos já vai falar de algumas coisas hoje, mas nós vamos debater lá também. Substituição tributária, operações especiais, tudo isso no dia 2. Agendas, viu? Também estamos com inscrições abertas para o Congresso Brasileiro. Quem já fez a inscrição? Está estourado o Congresso.
Sucesso total. Pessoal, já tem 4.000 inscritos, viu? 4.000 inscritos. O estado do Ceará, poucas inscrições. Nós vamos ser anfitriões em poucas inscrições. Pará, a gente tem mais inscritos do que o Ceará e é muito. Pelo amor de Deus, vamos fazer bonito. Faça a inscrição, porque senão a pensão o congresso aqui no Ceará e só tendo gente de outros estados, a gente está lá. Garanta a vaga, vai ser em setembro, são 8.000 vagas, já tem 4.000 inscritos, então garanta sua vaga. Então vamos lá. Hoje o palestrante é meu amigo Marcos, posso falar muito dele não, né? Sou suspeito para falar, mas o Marcos é contador, especialista em auditoria, diretor da Forbes Contabilidade, membro da comissão do SPED, do CRC, e em 2016 será coordenador da comissão técnica do Simples Nacional, que nós estamos criando para discutir cada vez mais o Simples Nacional. Beleza, pessoal? Vocês estão em boas mãos, aproveitem, boa palestra. Boa noite a todos. Mas na minha palestra, ontem, eu fui fazer a inscrição, né? Que eu tinha que fazer a inscrição. E ainda tinha inscrições em aberta. Do Eliezer, eu lembro que em 2 minutos... Pelo menos é o Eliezer, né? O Eliezer é o cara. Mas vamos lá. Mas dessa vez vai ser em 1 minuto, né, do Eliezer? Vocês todos estão entendendo de FAO? Ninguém? Como assim? Então, Simples Nacional pelo menos, né? Simples Nacional é tranquilo. Simples Nacional não é novidade. Mas nós temos um adendo ao Simples Nacional, que é o que fala. Que aí está onerando o preço final em muitas operações envolvendo. Nós vimos até uma notícia que está fechando empresa a cada minuto por causa das novas regras. Será que isso está acontecendo mesmo? Mas vamos lá. Bom, meu nome é Marcos Lima, alguns já me conhecem, eu estou vendo aqui que a FLF e a Facet está em peso. Quem é da FLF? Levanta a mão. Rapaz. Show. Bom, vamos lá. Plano da nossa palestra. Nós vamos introduzir o estudo do Simples, vamos fazer um breve histórico, uma breve conceituação, até porque pode existir uma desnivelação e eu preciso nivelar para que a gente consiga entender alguns aspectos mais avançados. É claro que em 2 horas não dá para falar de tudo, né? É por isso que geralmente eu deixo o meu e-mail para tirar dúvida. Agora só tem um detalhe, eu preciso responder e é uma arruma de e-mail para responder, e aí tem que seguir uma fila, né? Bom, vamos lá. Depois nós vamos conversar sobre a opção e o enquadramento no Simples Nacional, sistemática de cálculo e, por fim, questões polêmicas e novidades para 2016 sobre o Simples Nacional. Vocês já ouviram falar de uma declaraçãozinha para o Simples Nacional chamada DSTDA? Sim? Declaração relativa às operações de substituição tributária, diferencial de alíquota. Já ouviram falar? Pronto, nós vamos conversar sobre ela também, nas novidades para 2016, e vamos ver se o Ceará já adotou o que foi que adotou, o que deixou de adotar. Bom, combinado? Todo mundo até 10 horas? Não? Perigoso aqui, é perigoso Fortaleza? Sai uma pesquisa nesse instante que das 50 cidades mais perigosas do mundo, 21 é do Brasil. Imagina quem está dentro das 21. Beleza. Infelizmente, né? Mas vamos lá. Vai ver que Fortaleza é a primeira. Bom, por que o assunto Simples Nacional é tão importante? E existiu a demanda agora para 2016 para criarmos uma comissão comissão técnica para falar sobre Simples Nacional. Nós precisamos entender o contexto. Vocês percebem que a grande quantidade de empresas no Brasil é exorbitante, né? Nós temos aí uma média de 16 milhões de empresas. Aqui é o Sebrae, certo? O site do Sebrae tem alguns dados, mas o site que eu mais gosto de ver esses dados é esse, ó. Empresômetro, já ouviram falar? Empresômetro é uma organização que tem um site específico
e nós temos mais de 16 milhões de empresas ativas no Brasil. Dessas 16 milhões de empresas, 93% são microempresas e empresas de pequeno porte. Será que o mercado é bom? Sim ou não? Trabalhar com Simples é só emitir DAS, documento de arrecadação do Simples? Sim ou não? E aí outra polêmica que eu vou responder no final da palestra: empresas do Simples precisam manter escrituração contábil? Sim. Quem aqui já segue o meu canal, que é um canal muito sugestivo, certo? No YouTube, chamado A Contabilidade é Linda? Ninguém. Pouca gente. Pois anote, pelo amor de Deus, anote. A Contabilidade é Linda. E lá eu trato sobre muitos assuntos também relacionados ao Simples. Bom, então com base nesses dados eu mostro um outro dado. A arrecadação do Simples Nacional, esses dados estão atualizados até 30 de novembro. Eu tenho uma arrecadação de 70 trilhões, eu acho que esse número, não sei nem mais ler matemática. 1, 2, 3, 4, 70 quadrilhões, 70 trilhões de reais. Bom, realmente as empresas do Simples geram muita receita para o fisco, isso é fato consumado. E nos próximos anos, a tendência é que todas aquelas informações que vocês preenchem na DEFIS, todas aquelas informações que você preenche no PGDAS, naturalmente sejam cruzados, até porque nós trabalhamos ali dentro de um ambiente web service. Hoje, os SPEDs convencionais são web service. Você baixa um PVA, valida e transmite, não é assim? Mas o Comitê Gestor do Simples, pela Bíblia do Simples, lá na resolução número 94, diz o seguinte: todas as informações relativas a esse regime tributário deverão ser transmitidas em um ambiente web service. Claro, e assim facilita, então, o cruzamento das informações. Nos últimos meses, eu estou bastante apaixonado pelo cruzamento das informações, porque você passa a perceber os impactos do trabalho que você realiza. Quantas vezes no dia você parou para pensar no impacto que um fato que você iria registrar, iria escriturar, qual o impacto que aquele fato que você realizou iria trazer? Ou você simplesmente escriturou por escriturar? Uma CST lá no ajuste CNF número 3 de 2011, que você tem os CSTs do Simples Nacional. Quantas vezes nós vamos lá e pesquisa o CST correto para fazer a devida escrituração fiscal? Então o Simples ele está muito na vertente da escrituração fiscal, mas as pessoas, os profissionais, esquecem da vertente da escrituração contábil também. Então nós vamos desvendar todo esse aspecto e eu acho que eu vou conseguir fazer um milagre em 2 horas. Fechado? Nós vamos chegar aqui 9 horas e ninguém vai querer mais ir embora. Combinado? Sim ou não? Beleza, vamos lá. Vocês já viram dentro do portal do Sebrae, e aí é importante, interessante pesquisar também, existe dentro do portal do Sebrae um simulador tributário, que inclusive foi projetado dentro desse ambiente do Sebrae pelo professor Eduardo Azevedo, grande amigo da Força Educação também aqui do CRC, ele quem inseriu aí no portal do Sebrae, onde você faz um simulador tributário web service. Até eu utilizo bastante em conversa com clientes, ele está me indagando, eu nem uso planilha às vezes, quando eu estou conversando com clientes, ele está me indagando se o lucro presumido é melhor que o Simples Nacional. E aí coloca os dados rápidos, médios, e ele já te dá uma noção. Ontem mesmo eu estava conversando numa reunião de diretoria, e aí o pessoal disse: rapaz, seria tão interessante, olha a conversa, seria tão interessante se a gente fosse para o Simples, porque realmente a gente teria uma redução na carga tributária, teria. Colocamos no simulador e deu uma diferença anual de R$90 mil. Simples assim. Então o Simples é muito atraente. Mas existem, para entrar no Simples,
muitas gambiarras. Opa, ajuste técnico de última hora. O que está acontecendo agora? Quando é que vai ser o último dia para aderir ao Simples de fato? Sexta-feira, né? Vocês já ouviram falar em ajuste técnico de última hora? Qual é o maior problema de você antes de entrar no Simples? Eu aposto, deixa eu adivinhar, parcelamento. É não? Você vai ver por quê, pelo amor de Deus? Parcelamento. Marcos, eu estou com tudo atrasado e quero entrar no Simples porque esse negócio é perfeito. Parcela. O problema é pagar as próximas parcelas. Vai pagar a primeira para entrar no Simples. Aí tem um detalhe. Uma coisa que você não disse para o empresário e esqueceu. Se não pagar, sai por ofício. Não é não? Não pagou, você é convidado a se retirar. É assim ou não é? Mas não está acontecendo. Hoje, é muito difícil você ser excluído por ofício por falta de pagamento. Mas existe a prerrogativa, claro. Quem já foi excluído por ofício? Por prerrogativa de não pagamento? Levanta a mão. Ninguém. Ó, uma. Quem mais? Já foi para cá. Quem mais? Pouquíssimas pessoas. Por quê? Só se estiver devendo há mais de 5 anos. Né? Estava devendo há mais de 5 anos. A prerrogativa é de 6 meses. 6, 8 meses. Mas na prática não acontece. Por isso, o relaxamento. Só que brasileiro só baixa as portas ou coloca uma grade no seu negócio quando é o quê? Roubado. Não que o fisco tenha a intenção de lhe roubar, claro, mas se você tem uma carga tributária de mais de 50% no seu ambiente empresarial, eu diria que isso é um assalto à mão armada. Bom, o que é o Simples Nacional? O que é que você acha que é o Simples Nacional, pelo amor de Deus? O Simples é simples? Não, por que tem esse nome? Se o objetivo principal do Simples é simplificar todos os seus processos. Eduardo, não se esconda não. O Simples é simples? Quem aqui sabe, por gentileza, e aí a gente vai aprender isso, obviamente, hoje ou em momentos posteriores. Quem sabe calcular o Simples na mão? Na mão. Rapaz, opa, 1. Agora é só fazer o quê, pelo amor de Deus? Vocês escutaram ali? É só colocar no portal que ele calcula. É ou não é? Quantas vezes você parou para verificar se aquele cálculo está correto? Sempre? Sempre? Rapaz, show. Quem mais? Agora, eu quero todo mundo dizendo assim, sempre, agora, a partir de hoje, eu vou fazer essa verificação. E aí eu chamo de auditoria preventiva. Sabe por quê? Porque nós estamos naquela síndrome de fazer a mesma coisa sempre. Coloca o faturamento, verificou o anexo, às vezes o sistema até calcula o anexo. Colocou, ele gerou o valor do imposto, foi continuando até gere o DAS. Não é assim? E aí, muitas vezes, o problema do Simples é que se você errou e um dia pegou, o efeito é em cascata. E esse efeito em cascata, muitas vezes não tem seguro de responsabilidade civil que dê jeito. Então, a sugestão sempre será: faça, mas também audite, também faça o teste. Na mão, viu pessoal? Na mão, todos, o cálculo de enquadramento, de verificação das alíquotas, na mão, para ver se... Ou então, um sistema ali lindo e maravilhoso. Vocês já ouviram falar de um sistema bom? Sistema maravilhoso, viu? É um negócio chamado Fortes. Ele calcula e audita tudo. Agora também não confie não. Vá lá e faça na mão para fazer essa verificação. Bom, esse Simples é um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições. Tem uma cobrança e fiscalização de tributos aplicável
as microempresas e empresas de pequeno porte. Marcos, eu posso dizer então que toda microempresa e empresa de pequeno porte é do Simples? Sim ou não? Não. Abrange a participação de todos os entes federados. Vai ganhar um curso EAD, olha só, chamado Departamento Fiscal para Iniciantes. EAD, certo? Com um cara bonito, charmoso, chamado Marcos Lima. Já ouviram falar dele? Quem acertar como era o nome do Simples do Distrito Federal em 2006? E aí, Kilder? Você acha que toda a vida o Simples foi simples assim? Não. Existia uma época que era super simples, mas cada estado tinha seu Simples individualizado. Depois de 2007, com a edição da 123, surge então para o ambiente nacional. E aí? Ninguém? Vocês aí do fundão? Tudo bem, pessoal? Está escutando? Tranquilo? Não junta nenhum nome? Simples, e aí? Valendo curso, pessoal? Não? Simples Candango. Como seria o nome do Simples aqui no Ceará? Simples Lampião. Seria interessante, né? Mas não tinha não. Vamos lá. E aí, quem é que regulamenta esse Simples nacional no ambiente nacional? CGSN, Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, é mais ou menos uma hierarquia jurídica da seguinte forma. Quem é que manda no Simples hoje? Lei complementar tão difícil, né? 123, que foi alterada principalmente pela lei complementar atual de 2014, 147, que trouxe a sétima maravilha do mundo, a inclusão dos serviços profissionais dentro do Simples Nacional. Certo? Marcos, depois da lei, quem é que manda no Simples? O Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, quem é que é a Bíblia do Simples? Resolução, anote, pelo amor de Deus. Resolução, anota, Camila. Resolução 94 da CGSN. Então, essas são as fundamentações. Bom, e aí eu tive uma evolução de 2006 até 2014, com todas essas leis. A lei que vigora hoje, que alterou a 123, é a 147, de 2014, e ela trouxe alguns adendos. Nós vamos falar sobre ela também, quando formos falar sobre SPED fiscal. E Simples manda SPED? Qual está o Valdemir? Paraíba. Rio Grande do Norte, não. Alguns, né? Alguns estabelecimentos. No Rio Grande do Norte, inclusive, manda nota fiscal eletrônica já com nota fiscal de venda ou consumidor eletrônica. Eu estava lá no CRC do Rio Grande do Norte semana passada. Lá tem espaço para 60 pessoas. Aqui é um privilégio, pessoal. Tem espaço para 300 pessoas. É inacreditável. Lá o pessoal teve que ficar em pé. Eu não vou falar de Simples lá. Eu vou falar de cruzamento das informações. Mas muito bom. Bom, vamos lá. Como ingressar no Simples? Primeiro, enquadrar-se na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte. Já eu explico o que é esse negócio. Cumprir os requisitos previstos na legislação. Ok? Quais são os requisitos? Eu acredito que o principal deles, nessa situação, é não estar em pendência, seja de regularidade a nível de obrigação principal, seja de regularidade a nível de obrigação acessória. Formalizar a opção pelo Simples Nacional. Todo mundo aqui já entrou no portal do Simples? Quem nunca entrou no portal do Simples, levanta a mão. Nunca entrou? Tarefa de casa hoje. Como é teu nome? Jardel. Nome de um goleador do Ferroviário. Jardel, sua tarefa de casa hoje, certo? Vai entrar no portal do Simples. Beleza? Já é contador, estudante? Estudante? Qual semestre?
Vai pro terceiro? Tá certo. Bom, vamos lá. O que é CME ou EPP? ME é aquela empresa que aufere receita bruta até, e esse até vai igual também, né? Até 360 mil anual. ME. A EPP já vai dentro de um outro parâmetro. É aquela que aufere receita bruta até 3 milhões e 600. O cadastro do CNPJ junto à Receita Federal já tem um link direto, e dentro desse link direto, muitas empresas, dentro de parâmetros específicos, o cadastro já é alterado automaticamente. Quantas vezes você foi autenticar um livro contábil na junta comercial e esse livro voltou porque o nome não tinha EPP ou ME? Não é isso? Mas é exatamente porque o cadastro dessa Receita Federal é integrada nessa situação diretamente também com a junta comercial e, obviamente, por causa do teu contrato que teve dentro lá dos atos constitutivos. Bom, veja lá. A EPP, faturamento até 3 milhões e 600. Então eu posso afirmar que uma empresa do Simples Nacional pode faturar até 3 milhões e 600? Sim ou não? Não. Por que não? Opa! Como é o nome da senhora? A senhora Verônica foi perfeita agora, viu? Parabéns. As empresas do Simples, pasmem, podem faturar até 7 milhões e quanto? E 200. Como assim, Marcos? Desde que até 3 milhões e 600 seja receita auferida para o exterior. E 3 milhões e 600 receita oferida para o ambiente nacional interno. Ficou claro? Tranquilo? Quem aqui é estudante? Levanta a mão. Estudante. Eita! Tem muito, viu? Quem está no primeiro semestre? Ninguém? Ninguém é bicho. Vocês lembram dessa expressão? Quem é que está no quinto semestre em diante? Levanta a mão. Eu sabia, por isso que eu estou fazendo essa introdução. Já estudaram contabilidade tributária? Estudaram, né? Estudou Simples? Beleza. Então vamos lá. Bom, e aí eu tenho uma observação importante. Como vocês me disseram, nem toda ME ou EPP é do Simples Nacional. Logo, elas são consideradas normais. Normais quer dizer que elas são, então, ou do lucro presumido, ou do lucro real. Mas uma ME ou EPP poderá entrar no Simples Nacional caso ela deseje, caso ela queira. Ok? Tudo bem? Ficou claro? Logo, eu não posso afirmar que todas as MEs e EPPs são do Simples. Ok? Pois existe sim a possibilidade delas serem normais. Marcos, então isso quer dizer que toda empresa do Simples é anormal? O que é que vocês acham? É? Anormal? Tem um tratamento especial. Tem um tratamento diferenciado. E aí, eu entro dentro de um outro ponto importante. O fato dela ser ME ou EPP traz alguns benefícios. E eu distingo esses benefícios em dois. Capilarizo ele em dois. Em benefícios tributários e benefícios não tributários. O benefício tributário, caso a ME ou EPP queira, é exatamente o Simples Nacional. Agora, se a ME ou EPP não quer o benefício tributário, ela pode ter o benefício não tributário, que é o fato de facilidades em processos de licitação, em
análise de crédito e concessão de crédito junto a instituições financeiras e diversos outros benefícios no ambiente cadastral, gerencial e que o governo vai conceder. Ok? Então eu tenho o tributário e o não tributário. Bom, o simples é obrigatório? Não. Ele é facultativo. Caso você queira, por isso ele entra dentro de um ambiente do planejamento tributário. Muitas vezes as empresas passam a fazer planejamento tributário somente comparando o lucro presumido e o lucro real. E esquecem que o simples também tem que ser levado em consideração. Só que aqui eu tenho outros atentos. Por exemplo, como eu falei, existe muito ajuste técnico de última hora, o que nós chamamos também popularmente de gambiarra. O que é uma gambiarra nesse sentido? Ah, Marcos, eu vou tirar o sócio dessa empresa porque está impedindo eu entrar no Simples e vou conseguir um outro sócio. E esse outro sócio nós conhecemos como um cara laranja. Já ouviram falar do laranja? Por que culturalmente existe a figura do laranja? Exatamente para fazer menção a uma melhor adequação tributária. Nesse caso, Simples Nacional. Ah, Marcos, existe aqui isso no Brasil? No Ceará não. Existe não. Lá no Rio Grande do Norte pode existir, mas no Ceará não existe. Ser retratável para todo o ano calendário. Logo então, enquadrou-se no Simples, adequou-se ao Simples, eu não posso mais sair do Simples no ano calendário. Recolhimento dos tributos de forma unificada. Empresa do Simples paga DARF? Sim ou não? Sim ou não? Sim, rapaz. Depende do Simples. Depende da empresa. Todos os tributos que ela recolhe através de DAS? Não. Ela recolhe DARF através de DARF? Exemplo. CPRB. Outro. Retenção, qual imposto? Opa, IRRF. Empresa do Simples recolhe CSRF? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não recolhe CSRF. Impedimento na Lei 10.833 de 2003, no artigo 30, 31 e 32. Oi? Não. Se uma empresa presta serviço para você do Simples, você tem que recolher o IRRF, caso esse serviço esteja elencado lá no artigo 647 do Regulamento do Imposto de Renda, logo ao serviço de característica profissional. E aí ele vai recolher o imposto de renda. Muita gente confunde isso, é incrível. Então vamos repetir. Imposto de renda, a empresa do Simples paga? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Caso tenha um serviço tomado, ela irá recolher o imposto de renda, caso seja devido. E esse imposto de renda eu informo aonde, hein? Na SCF? No SPED fiscal? Na DIF. Marcos, eu devo que mandar DIF. Eu nunca mandei. No Simples eu pensava que não dava para mandar. Sabe que quando ia mandar, barrava. Empresa do Simples. Disponibilização às MS e EPPs de sistema eletrônico para a realização do cálculo do valor mensal devido. Então, a disponibilização aqui é do PGDAS. Essa informação é totalmente web service via internet, via online. Bom, DEFIS. Nós vamos falar da DEFIS no final, é um dos meus últimos slides. E ela também tem que mandar as suas informações econômicas. E aí você vai ter que transmitir dentro da DEFIS. É uma das características. A outra característica é que é possível existir, dependendo do estado, e assim, dependendo do PIB, um sublimite. E aí vai a pergunta de ouro. Alguém sabe quanto é o sublimite do Ceará? 2.500.000?
Opa! Foi para 3 milhões e 600. Antigamente existia a briga do sublimite, lembram? Ah, Marcos, eu faturei acima do sublimite na Cefaz, então eu vou sair do Simples só para Cefaz Ceará. Marcos, eu vou ter que mandar o SPED fiscal? Vai. Passou do sublimite, já é enquadrado dentro da Cefaz Ceará, e era, né? Na verdade, era enquadrada como uma empresa normal. Hoje existe sublimite no Ceará? Não existe. Então, eu tenho um limite equiparado ao sublimite. Antigamente eu tinha a ideia também aqui no Ceará da ideia da majoração. Quem fez majoração? Majoração do sublimite, que tinha que passar dos 20% e que tinha que fazer o controle. Ainda existe a majoração dentro do limite geral. Passou dos 20% e a gente vai ter que explicar como é que isso funciona. Vamos lá. Quais são os tributos inclusos no DAS, no Simples Nacional? IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS, INSS, cota patronal, ICMS e ISS. ICMS, substituição tributária, está aí? ICMS de FAO, que é o diferencial de alíquota, está aí? Imposto de renda sobre ganho de capital, está aí? Ganho de capital, como é que eu calculo esse ganho de capital? Nós vamos ver também algumas ideias. IOF está aqui? Marcos e empresa do Simples paga IOF? Paga ou não paga? Claro que de maneira diferenciada. Se houver mútuo, tendo mútuo, Marcos e mútuo tem IOF? Tem. O mútuo é fato gerador, a existência da operação financeira é fato gerador para o IOF. Ok? Bom, vamos lá. Vamos à opção pelo Simples Nacional. Na opção pelo Simples Nacional, eu tenho algumas informações importantes. Primeiro, para optar, eu preciso conhecer 3 elementos. Quais são esses elementos? Receita bruta, isso é fato. Depois, vedações relacionadas à atividade. E depois, vedações relacionadas ao quadro societário. Então, conheci esses 3 principais elementos: receita bruta, vedações relativas à atividade e depois vedações relativas ao quadro societário. Eu vou para outros elementos. Será que a empresa é antiga? Será que é uma empresa nova? E aí, com base nestas informações, nós vamos caminhando para a opção do Simples Nacional. Beleza? Vamos lá. Receita bruta. Qual é o limite? 3 milhões e 600. Não é 7.200 não? Se faturar para o exterior, poderá chegar então a 7 milhões e 200. Beleza? Quais são as vedações relativas à atividade? Opa, existem atividades ainda que são impedidas de entrar no Simples. Antes de 2014, eu tinha muito, porque todos os meus serviços profissionais eram impedidos, com exceção de um. Quem era? Os privilegiados. Você ama o que faz? Ama? Quem ama o que faz, levanta a mão. Vamos dar um exemplo para os nossos estudantes, tá? Vamos lá? Vamos lá? Vocês amam o que faz? Sim? Todo dia você acorda feliz para ir trabalhar? Sim? Não? Olha aqui, ó. Essa é a contadora clássica. Ela nem dorme. Eu estou no mesmo patamar. É tão bonito estudar contabilidade que dá 3 horas da manhã a gente ainda lá, ó, estudando. Você fica andando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Não é assim? É por isso que eu costumo dizer, então,
que a contabilidade é linda, é maravilhosa, e eu sempre serei apaixonado pelo que eu faço. Eu sou louco pelo que eu faço, por isso, sendo então assim, nós temos que fazer com excelência. Beleza? Estudantes, todos entenderam? Não vão desistir, pelo amor de Deus. Não desistam. Então vamos lá. Vamos entender agora quais são as vedações. Entenderam o cronograma, né? Quais são as vedações relacionadas à atividade? Vamos lá. Eu vou mostrar, são 27 vedações, mas eu vou mostrar somente as principais. E aí nós vamos discutir. Primeira vedação é excesso de faturamento. Normal ou proporcional? Proporcional, se a empresa foi constituída ao decorrer do ano calendário, então eu tenho uma proporcionalidade daquele limite de faturamento. Depois, eu tenho de participação de uma empresa, pessoa jurídica, no meu capital, ou a minha participação em uma empresa. Então, se a empresa A participa do meu capital, ou eu participo de um capital de um terceiro, sendo assim, eu não posso adentrar ao simples. Deu para entender? Não? Vamos lá. PJ, todo mundo sabe o que é PJ? PJ participa do meu quadro societário. Eu posso ser do simples? Não. Eu participo do quadro societário de uma outra empresa. Eu posso ser do simples? Não. Logo, participar ou ter participação no quadro societário impede adentrar ao simples nacional. Deu para entender? Logo, esse quadro societário somente poderá ter pessoas físicas. Deu para entender? Beleza? Show. Aí eu vou para outro critério, que é a vedação. Rapaz, me disseram, viu, Perdigão? Tudo bem? Me disseram ali que o simples era simples, cara. Demais. Olha só, então. Por isso que tem palestra e tem tanto. Olha aí, uma salva de palmas para ele, por gentileza. Vamos comparar, você está gostando da aula, da palestra? Palmas, por favor. Assim eu fico tímido. Vamos lá. Pessoa jurídica, todo mundo entendeu. Somente pessoa física. Beleza, mas tem um impedimento ainda, Marcos, pelo amor de Deus. Aí eu tenho um impedimento do quadro societário relativo às participações, que eu vou já explicar e vou dar um quadrozinho para você entender. Depois, atividades obrigatórias ao lucro real. Estas não, se está obrigado ao lucro real, não pode adentrar ao simples. Um exemplo de atividade obrigada ao lucro real. Opa, instituição financeira. Posto de combustível não, pelo amor de Deus. Factory. Quem mais? Quem? Empresas securitizadoras. Não. Atividades obrigadas ao lucro real. Ao lucro real. Factory. Faturamento acima de 78 milhões. Todas que são obrigadas ao lucro real, óbvio, não poderão estar obrigadas ao simples. Não poderão adentrar ao simples. Tudo bem? Não necessariamente. Não é obrigado. Existe presumida, é tanto que existe uma linha de presunção de 1,6%. Tá? Oi? 78 milhões aí já vai no lucro real. Faturou acima de 3 milhões e 600, já não pode ser simples. Tá? Faturou acima de 78 milhões e não está numa atividade obrigatório lucro real. Show? Quem adora o lucro real aqui? Não sai. No final, nós teremos o sorteio de um curso lindo e maravilhoso, EAD, ensino à distância, chamado Lucro Real com Prática do Elador. Adivinha com quem? Marcos Lima.
Está tão quente que eu estou suando. Nos últimos 5 anos, tenha sofrido algum tipo de desmembramento societário, Marcos. E esse desmembramento é aquele que eu tiro um sócio de um canto e coloco no outro? Não. Desmembramento é uma situação especial. Cisão. Incorporação não está na presunção, mas é um impedimento, mas ele não está escrito, certo? Impede fielmente o simples, mas não está escrito lá na prerrogativa. Olha só, SA pode ser do simples? Não. Mas pode ser presumido? Pode. Pode ser real também, mas não pode ser do simples. Quem possua terra, aí é que não pode ver. Aí não sai nem de casa. Possui débito junto a Cepaz, Receita, Cefim, Previdência. Aí o nome dele dá onde? No Cadinho. Não é nem SPC. Tem a Procuradoria-Geral da União já está inclusive protestando em cartório. Recebeu já também. Eu não, né? Meu cliente. Cujo capital participe em entidade da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal. Logo, tem participação pública. Pessoal, selfie. Eu sou muito tímido. Fora de sala de aula. Mas dentro de sala de aula parece que um negócio em mim, eu me transformo. É incrível. Outro homem não. Aí é difícil, né? Empresa que tenha sócio domiciliado no exterior não pode adentrar o simples. Serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiro. Esse foi alterado pela 147. Quem participa com o serviço de transporte de passageiros pode adentrar o simples desde que esteja dentro de um modelo de transporte fluvial. Esse é um deles. E outro tenha parceria de transporte urbano e metropolitano. Esses também podem entrar no simples. Os demais não poderão. Incorporação de imóveis. Conheço uma construtora acolá que era assim. Assim que eu estava começando na contabilidade. Marcos, a atividade dela era só construção. Todo mundo aqui sabe o conceito de incorporação imobiliária? Não? Eu vou definir. Quando você vai comprar um apartamento na planta, você compra diretamente a quem? Via de regra? A construtora. A construtora, portanto, em suma, ela constrói e vende. Logo, ela tem construção civil e incorporação imobiliária. Muitas construtoras pararam de fazer isso, mas ainda fazem. Elas são só construtoras para entrar no simples. Isso aqui não tem no Ceará. Só tem no Rio Grande do Norte. Maranhão. Sergipe. Olha só. E não tem a atividade de incorporação imobiliária. Por quê? Para ficar no simples. Mas constrói e vende. Aí eu conversando com o empresário, não, isso aqui é esporádico. Como assim? Já tem 5 empreendimentos. Esporádico? Mas é só... Tudo bem. Tá certo. Pois assine aqui uma carta de responsabilidade de administração. Assinou e a responsabilidade é toda dele. E quando ele sair do simples, ele vai ter que pagar todos os tributos na modalidade normal, presumido ou real. Nesse caso não vai ser nenhum dos dois, porque vai ter que ser arbitrado. E aí ele vai adentrar e vai ter que pagar multas e juros. Além, não é só isso não, além de multa de SPED fiscal, além de SPED fiscal não, SPED contribuições, além de multa DIBJ, DCTF, várias outras multas. Você criou numa decisão dessa, você criou um passivo fiscal estupendo. Como é que sai numa situação dessa? É melhor mudar de empresa, né? Abrir outra. Ele assinou a carta, mas só sobre a fiscalização. Não, ele assinou a carta para me eximir de responsabilidades.
Porque lá na frente ele vai querer me colocar na justiça dizendo que eu não orientei. Aí a carta diz, olha, eu orientei todo o processo, e aí ele assinou uma via só. Uma via só. Eu costumo só fazer uma via. Eu fico com a minha via, ele assinou. Qualquer problema judicial que ele venha a me remeter, está aqui minha prova. Todas as multas e débitos são sobre a fiscalização. Não entendi. Não, multas e débitos sobre o valor principal que ele deveria ter pago. Aí, por exemplo, ele é só construtor, ele está no simples. Como é que a... E se ele incorporar? Não, ele só se a Receita Federal for fiscalizar, né? Claro, perfeito. Mas quando for fiscalizado, ele vai ter que pagar o principal, além da multa de omissão de informação. Entendeu? Olha só. Atividade de energia elétrica, fabricação de automóveis, venda de cigarros e derivados não podem adentrar o simples. E locação de imóveis próprios. Empresas com tratamento jurídico diferenciado. O que é? Simples Nacional, ME ou EPP? E agora nós vamos adentrar a vedação de acordo com o quadro societário. Todo mundo está disposto? Está com fome? Não? Tem coffee break não aí, Felipe? Não? Nada de forte. Oi? Depende. A locação é de imóvel próprio ou imóvel de terceiro? Imóvel, não tem nenhum imóvel próprio? Então ela intermedia negócio. Não intermedia negócio? Se ela intermedia negócio, ela pode adentrar o simples, desde que na atividade, listagem de atividade, isso eu vou falar lá na frente, não tenha nenhuma atividade impeditiva. Porque se tiver pelo menos uma, é vedado. Ou seja, aí é um planejamento societário que tem que ser feito. A priori, é muito difícil, ou pelo menos os meus clientes desse ramo não entram no simples, porque muitos têm a prerrogativa de locação de imóveis próprios. Aí imóveis próprios não pode entrar no simples. Ok? E nesse caso, tem que ser exclusivamente locação de imóveis de terceiros dentro do conceito de representação. Isso, só administrar, né? Só fazer a administração. Aí esse vai lá para vai para o anexo 6, atividade profissional. Beleza? Mais alguma dúvida? Olha só, vamos entender o seguinte. Marcos, que tabela é essa, pelo amor de Deus? Tem uma coisa que quando você começa a ler no Simples Nacional, você precisa ler umas 3 vezes para entender, que é exatamente isso, que são as participações societárias. Marcos, eu pensava que o Simples realmente era simples, mas quando chega aqui não dá para desenrolar nada. Olha só, se a pessoa física, você, e agora esse é um impedimento forte, por quê? Porque muitas vezes você compara e diz que quer ir para o Simples sem fazer essa verificação societária. Vamos lá. Você, pessoa física, aquela que você acabou de alegar, tá? Você, pessoa física, participa no capital de uma empresa do Simples. Tudo bem? Beleza? Só que surgiu a proposta de você participar no capital de uma outra empresa também do Simples. Pode? Desde que, somados faturamentos, não ultrapasse 3 milhões e 600. Beleza? Show. Mas, se tem uma terceira empresa que eu quero participar também do Simples, eu posso? Pode, desde que a soma das três não ultrapasse 3 milhões e o que? Receita bruta, faturamento. Agora, eu sou uma pessoa física que participa no quadro societário de uma empresa do Simples e quero participar no capital de uma empresa normal,
me chamaram para participar do quadro societário de uma outra empresa normal. Mas querem me dar 20% de capital, ou seja, acima de 10%. A pergunta é: pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode. Só que a soma do faturamento tem que ser até... A possibilidade de acontecer isso é muito remota. Por isso que muita gente não arrisca. Mas pode, existe prerrogativa. Agora, acontece a mesma situação, só que negociando o cara disse: ei, eu só vou te dar 5%, ou seja, abaixo de 10%. Opa, aqui eu posso optar normalmente, sem restrição de faturamento. Ficou claro? Abaixo de 10. Agora, tem a última situação. Uma empresa, ME ou EPP, sempre será do Simples? Não. Ela também poderá ser normal. Suponha que essa ME ou EPP não quis um benefício tributário e se enquadrou no lucro presumido, normal. Tudo bem? E aí, eu já participo do capital de uma empresa que é do Simples. Desta forma, agora me chamaram para participar do capital de uma outra empresa, essa ME ou EPP no lucro presumido, certo? Com menos de 10%, ou mais de 10%, menos de 10%, independentemente. Desta forma, existe então um limite para faturamento das duas, que é de quanto? 3.600.000. ME e EPP do lucro presumido ou real, seja normal, mas foi ME ou EPP, vai ter o limite. Tudo bem? Eu não preciso nem anotar, tá? O Felipe vai se encarregar, não, Felipe, de postar no site os slides. E aqui é a tradução do que está escrito na resolução 94 da CGSM. Tudo bem? Beleza? Entenderam? Show. Bom, o que está escrito na polêmica? Não poderá optar pelo Simples Nacional. Não poderá optar pelo Simples Nacional as empresas que o sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global, o quê? Ultrapasse o limite de 3.600.000. Marcos, eu sou só procurador administrador e participo de duas empresas do Simples. Eu sou responsável na Receita Federal, mas não estou... Alô? Mas não estou no quadro societário. Marcos, isso pode? Pode. Só que o faturamento dessas duas não podem ultrapassar os 3.600.000. Então, pessoal, muita gente não tem cuidado com essa última parte. Muita gente não monitora, só monitora o quadro societário. E não faz um cruzamento para verificação dos administradores e das pessoas que têm poder de participação, certo? Então, isso aqui, de fato, é um pouquinho complicado para muitos que estão entendendo Simples agora. Mas, quando começa a prática, você vai perceber que é bem simples depois das aplicações. Vamos lá. E se consta em meu CNPJ alguma atividade impedida a ingressar no Simples Nacional? E se consta em meu contrato social alguma atividade impedida de entrar no Simples? Ou se eu oferir receita de uma atividade impeditiva, isso não acontece, e não consta essa atividade no meu contrato social? É o caso lá da construtora,
que não custava nem incorporação na sua atividade, mas ela estava incorporando. Ela está impedida de entrar no Simples? Sim. Marcos, a minha atividade principal, ela pode entrar no Simples, mas a secundária é locação de mão de obra, é locação de imóveis próprios. Eu posso entrar no Simples? Não. O que é que tem que se fazer? Se você de fato não ofere receita dessa atividade, tira. Tira. Será que ocorre esse fato? Olha só, alocação de imóveis próprios, se for feita eventualmente e não constar no objeto social da empresa, é permitida aos optantes pelo Simples Nacional? Vou dar um exemplo. Olha o exemplo. A empresa é do Simples e comprou um ativo imobilizado, uma edificação, uma sala comercial. Empresa do Simples. E vai locar essa sala. O imóvel é próprio ou de terceiro? A partir do momento em que ela está locando, aquela sala está oferindo receita de aluguel. Impede entrar no Simples? Olha só. É permitida entrar dentro do Simples Nacional? Não. Ou seja, se você tem um imóvel próprio e assim é do Simples e está alocando esse imóvel próprio, não pode adentrar ao Simples. E se é do Simples, corre o risco de ser excluído. Deu para entender? O que é que faz? Não compra. Bem simples, é só não comprar. Oi? Ou então vai pelo presumido. Essa soma das receitas, a Receita Federal tem esse valor? Sem dúvida. Porque assim você pode ter um cliente que seja só para Ah, tá, entendi. O cruzamento nessa situação é difícil. Certo? Mas vai acontecer. Porque tem normatização. Mas eu compreendo. É de um outro contador. Às vezes ele tem até 3 contadores diferentes. É por isso que geralmente eu dou uma solução de marketing. Concentre todos em mim. Para que ficar com vários contadores, né? Estou brincando, pessoal. Mas essa é uma observação importante e eu tenho essa preocupação. Tem alguns clientes nessa situação, por exemplo, que aí o que é que eu faço? Rotineiramente, eu solicito um relatório de faturamento, assinado pelo contador. E fico comparando para ver se ele extrapolou o limite. Aí você tem que ter um diálogo com o cliente para que você consiga essa informação. Até porque você tem a questão da distribuição de lucros, né? Então, tem todo um parâmetro para isso. Você tem que ter essa informação na ponta do lápis, certo? Mas isso é difícil. A receita não pega de primeira. Realmente você tem que controlar. Mas no dia que ela pegar, ela volta. E é com multa e juros. O problema, pessoal, sabe o que é? A exclusão do Simples por ofício, por exemplo, lhe remete a um outro regime tributário com total diferença. Se você for excluído do Simples com efeito retroativo, prioritariamente você vai para o lucro presumido. Prioritariamente, a não ser que você faça a adequação ao lucro real. Mas você indo para o lucro presumido, olha o impacto. Primeiro impacto, TCTF. Certo? Retroativo. Segundo impacto, se for comércio, expede fiscal. Terceiro impacto, expede contribuições. Quarto impacto, que se for no anexo 1, 2, 3, 5 e 6, INSS, os 20%. Aí você tem SCD, se distribui o lucro. Rapaz, não tem mais não, parou. ISF. Vocês anotaram todos, que até eu esqueci. Entendeu? Então,
Aí eu pergunto, é fácil trabalhar com simples? Eu adoro trabalhar com simples. É por isso que minha frase vai ser I love you simples. Muitos detalhes. Como calcular o Simples Nacional? Vamos lá. Então agora nós chegamos. São que horas aí? Já, pelo amor de Deus. Deu para ficar até 10 horas também. Então pronto. Tem limite não aqui, né? Que horas o CRC fecha? O limite é só do Simples Nacional. Vamos lá. Agora nós temos uma sistemática de cálculo. A sistemática de cálculo permeia nos seguintes parâmetros. Primeiro passo. Eu tenho que conhecer a receita bruta dos últimos 12, eu chamo de RBT 12. Conheceu a receita bruta dos últimos 12 meses. Então eu vou partir para o seguinte passo. Saber em qual anexo a receita oferida pela entidade está adequada. Quantos anexos nós temos? 6 anexos. Já eu explico quais são. Depois de saber em qual anexo, eu vou entender agora o valor da receita bruta e adequar essa RBT 12 a uma faixa dentro daquele anexo. Legal, né? Por isso que muitos não calculam na mão. Depois de adequar a faixa, nós vamos conhecer a receita bruta do mês. Nessa receita bruta dos últimos 12 meses, entra a do mês? Não. A do mês serve para base de cálculo. Aplicar a alíquota daquela faixa encontrada sobre a receita bruta do mês. E saber das segregações das receitas. Que segregações das receitas são essas? Se você ofere receita enquadrada no anexo 1, você tem um cálculo. Ah, mas a minha empresa também ofere receita do anexo 3. Opa, você tem outro cálculo. Juntas formarão o DAS final a pagar. Pessoal, infelizmente não dá para me apresentar exemplos aqui, porque eu ia passar a noite todinha. Mas, isso aqui, ó, essa linha de raciocínio, de cima para baixo, está na lógica de entendimento da sistemática do cálculo. Tudo bem? E por fim, será que essa empresa tem início de atividade? Está iniciando a sua atividade? Se está iniciando sua atividade, eu tenho como saber minha receita bruta dos últimos 12 meses? O que é que eu faço? Opa! Proporcionalidade, cuidado. Não é bem proporcionalidade, não. Eu tenho que saber minha receita do mês e multiplico por 12. Depois, segundo mês, de novo, faço a média dos últimos meses e vou multiplicando pela quantidade de meses que falta completar os 12. E assim sucessivamente. Até completar os 12. Fácil ou difícil? Por incrível que pareça, é o mais complicadinho. Porque você tem que fazer aquele cálculo sistemático. Bom, tudo bem? Algum problema no sistema sistemático de cálculo? Todo mundo sabe calcular? Tranquilo, né? Então, a tarefa de casa que fica é verificar se realmente o que eu estou gerando mensalmente está sendo correto. Bom, e aí existe uma discussão muito grande do conceito de receita bruta. Todo mundo aqui estuda CPC? Ninguém? CPC? Comitê de Pronunciamentos Contábeis? Vai ganhar um curso lindo e maravilhoso com o Marcos Lima, se souberem qual é o número do CPC sobre receitas. Receitas. Olha, eu vou tirar até do bolso aqui, ó. Não o CPC, mas... Olha aqui, ó. Curso de quê? Departamento Fiscal para Iniciantes EAD. Vamos lá, estudantes. Errou. 18. Não, vocês estão chutando.
CPC sobre receitas. São 48. E aí, Macário? Não? E aí, Killer? Ninguém, pessoal? Não, o Felipe já disse que não pode mais. O Felipe já deu o curso aqui. É o CPC 30. Não, já disse aqui, viu? Quem foi que disse aí? Como é teu nome? Opa, ali saiu um número. Foi 30? Foi? Todo mundo confirma? Rapaz, esses auditores aqui estão show, viu? Departamento Fiscal para Iniciantes com Marcos Lima. É um cara careca, gordo e contador. São as feições, né? Careca, gordo e contador. Todo contador é assim, não? Vamos lá, qual é o conceito de receita? De acordo com a legislação tributária, e aí eu vou lá para o simples, receita bruta é o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado das operações em conta alheia, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Conceito de receita no CPC 30, por exemplo, isso a grosso modo é a transferência de propriedade que altera o teu patrimônio líquido, seja essa propriedade material ou imaterial. Material se for bem, imaterial se for intangível, serviço. Então, corroborando o conceito contábil com o conceito da legislação tributária, nós chegamos então ao conceito de receita bruta. Logo, o aluguel, e aí é uma polêmica, posso trazer polêmica já, Felipe? O aluguel que você ofere todo mês naquele imóvel, o imóvel próprio, aquele aluguel que você recebe todo mês na sua conta, é receita bruta? Depende se for atividade fim da empresa. Ela não é imobiliária, suponha que seja um supermercado. E ela tem um imóvel próprio. Receita bruta ou receita outras receitas? Só que ela oferece todo mês. Outras receitas descontinuadas? Sim? Beleza? Não. A lei 12.546. 12.546 é a desoneração. 12.973 de 2014. É tanta lei, 12, né? 12.973 de 2014, para fins tributários, já remete à ideia de que essa receita, auferida todos os meses, mesmo não estando na atividade da empresa, será considerada receita bruta. Receita financeira é uma exceção. Ok? Marcos, então esse supermercado pode ser do simples que fatura, que tem esse recebimento todo mês desse aluguel, desse imóvel próprio? Não, porque tem o recebimento de um aluguel de um imóvel próprio. Certo? Mas se não fosse, essa receita seria considerada receita bruta? Não há esclarecimentos nesse sentido. Por isso, muitos não consideram nem receita bruta, principalmente nesse âmbito para o simples. Praia Charlar. É uma casa de praia que ele adquiriu, comprou, e só aluga no carnaval, por temporada, então não é rotineiro. É uma vez no ano. O carnaval só tem uma vez no ano. No Ceará tem vários. No Ceará toda sexta. Não, mas carnaval uma vez no ano. Se for uma vez no ano, não é rotineiro.
não é frequente, logo não é receita bruta. Tem que ser eventual. Tem que ser rotineiro. Tem que ser frequente. Vamos lá? Sistemática do cálculo. Alguém já entrou no PGDAS para calcular? Beleza, tranquilo. Só que essa sistemática aqui, quando você chega em um determinado período, geralmente em novembro, você tem que escolher qual o princípio que você vai utilizar para a apuração das receitas. Qual o regime? Competência ou? Geralmente você marca qual? Vocês nunca fizeram planejamento, não? Não? Nós temos que fazer, pessoal. É tão importante. Imagina se a empresa trabalha com órgão público. Aí eu te pergunto, órgão público paga? Cuidado que está sendo filmado. Paga? Paga, show! Então é competência. Agora se não paga é mais interessante optar pelo regime de caixa. Deu para entender? Beleza? Todo mundo sabe da diferença entre regime de competência e caixa, né? Sim? Beleza. Olha só. Empresas no início de atividade. A opção será realizada no cálculo simples nacional do primeiro mês. E aí você vai escolher regime de caixa ou competência. Alguém aqui já passou pela situação? Quer perguntar? Alguém já passou pela situação de ser um MEI? Todo mundo sabe que é um MEI, né? Microempreendedor individual, e sair do Simples, ou sair do CIMEI e ir para o Simples. Já passaram? Tudo certo? Já já eu vou abrir espaço para a gente tirar dúvidas também relacionadas a isso, tá certo? Oi? Vai dar certo? Um dia, né? Olha só. Sabia que poderia pagar menos Simples Nacional? Você sabia que poderia pagar menos tributos dentro do Simples Nacional? Vamos lá. Supermercado é o caso clássico. Quem aqui trabalha com supermercado no Simples Nacional? Levanta a mão. Graças a Deus, ninguém. Tem uma mãozinha levantada. Opa, rapaz, ali estava no nosso curso. Quem mais? Quem mais? Ninguém? Vou te chamar para dar um curso aqui também. Olha só. Qual é o impacto disso? Primeiro, a empresa do Simples Nacional tem cultura de manter cadastro de produtos de forma rotineira e de forma correta, ou até mesmo manter um sistema informatizado para controlar seu estoque? Sim ou não? Eu pensava que era todo mundo sim. Por que isso? Marcos, se a ideia do Simples é simplificar, por que eu preciso manter um cadastro de estoque? E você não precisa mandar um estoque todo o ano pela DF, não? Precisa aqui no Ceará? Precisa. Então, para controlar esse estoque, você precisa necessariamente manter algum tipo de cadastro. Pois bem, nesses cadastros de produtos, e aí vem o planejamento tributário também em relação a isso, você tem condições de pagar menos Simples Nacional do que você está pagando. Por exemplo, PIS e COFINS é o caso mais clássico, né? Vocês sabem o que é PIS e COFINS monofásico ou tributação concentrada? Demais, né? Tão lindo. Eu adoro PIS e COFINS. PIS e COFINS monofásico, tributação concentrada. Eu posso fazer essa composição e saber quais as minhas receitas são provenientemente de tributação monofásica e quais as minhas receitas são provenientemente de tributação integral? Posso. E assim pagar menos Simples, farmácia, produtos de tocador, né? Higiene pessoal, autopeças, algumas peças. Pessoal, dá para pagar menos tributo dentro da legalidade? Dá. Desde que tenha controle. E se não tiver controle, vai pagar sobre tudo. E o empresário gosta de pagar imposto? De Simples sim, né? Mas
Mas a diversidade menos do simples ele ainda gostaria mais. E quando você faz um estudo desse nível, você passa então a ganhar mais cliente, porque um vai indicar para o outro. Olha, aquele cara ali está me fazendo pagar menos imposto dentro da legalidade. E aí vai o marketing de conteúdo, sempre é muito bom. Bom, e aí eu tenho os anexos, onde eu vou enquadrar. Anexo 1. Anexo 1, comércio. Anexo 2, indústria. Anexo 3, serviços em geral. Anexo 4, serviços equiparados à construção civil. Anexo 5, são os serviços que utilizam para cálculo do tributo o fator R, geralmente academias, desenvolvimento de software. Anexo 6, serviços profissionais. Agora, vai sair todo mundo aqui, porque geralmente eu faço assim, ó, se você... Ei, qual é a atividade do anexo 3? Você fica pensando. Comércio? Serviços em geral. Anexo 6 é o anexo dos serviços profissionais. Logo, o contador está lá. Tá? Tá? Não. Contador está onde? Nós somos os privilegiados. Anexo 3. E advogado? Advogado é uma exceção. Ele está onde, Macário? 4. Anexo 4. Agora, por quê? Foi uma solicitação da OAB. Construção civil. Quem trabalha com construção civil do anexo 4? Anexo 4. Aí vem um outro porém. A primeira modalidade de desoneração da folha de pagamento veio no Simples Nacional. Por que é tão vantajoso estar no Simples? Não é porque você paga todos os tributos em um só, não. Não é só por isso, não. É porque você tem uma redução na tua carga tributária da folha de pagamento extraordinária. Você tira quanto aí? 20% no mínimo. Esse foi o primeiro modelo de desoneração da folha de pagamento. Certo? Então vamos lá. Só que tem uma exceção. Quem é a exceção? Quem é a exceção? Anexo 4, pessoal. Né? O anexo 4, ele trabalha da seguinte forma. Estava até conversando com as meninas ali. Você é uma construtora, então você paga os tributos dentro do DAS, mas não paga o CPP. A CPP, né, que é a contribuição. Não paga o INSS. Logo vai pagar esse INSS aonde? Por fora? Pela GPS. Ou hoje pelo DARF. Certo? Então vamos lá. Se eu pago o INSS no anexo 4 por fora, eu pago pela GPS. Tem uma observação importante que está lá na Instrução Normativa 971. Não vai ter outras entidades nesse cálculo. Tem esse pequeno benefício. Certo? Se não me engano, no artigo 74, Instrução Normativa 971, tem esse pequeno benefício que é de quanto? 5,8. Anexo 6. Serviço profissional. Engenheiro. Anexo 6. 3 não, 6. Anexo 4. Infelizmente. Ou felizmente, né? Eles pagam o INSS por fora. Por quê? Porque tem uma grande carga de profissionais. Por exemplo, você tem advogados associados. Aí muitas vezes esses caras têm uma sistemática lá que vai ter o INSS, então melhor recolher por fora. Que aí vai para o anexo 4. Fator R. O que é que nós temos no fator R? Quem que sabe calcular o fator R? Levanta a mão.
Fator R eu preciso de quê, Fernando? Tudo bem, Fernando? Preciso de quê no fator R? Opa! Que lindo! Quem foi que falou de folha de pagamento? Folha de pagamento. A folha de pagamento em relação a quem? A receita bruta. E aí eu tenho que fazer o cálculo do fator R para chegar a uma linha do fator R e saber o enquadramento daquele fator. É realmente um pouco complicado. Mas o fator R é uma das, quer dizer, é a maior complicação do Simples Nacional, de fato. Bom, alguma pergunta quanto aos anexos? Você é contador. Quem aqui tem escritório de contabilidade? Todos são optantes pelo Simples? Sim? Só que muitas vezes, olha a importância, nós prestamos serviços de consultoria. Consultoria, mesmo que seja contábil, não está no anexo 3. Tem que ir para o anexo 6. E aí eu tenho dentro da minha apuração mensal uma segregação de receitas. Apurando parte pelo anexo 3 e parte pelo anexo 6. Entenderam? Não vou colocar na nota fiscal atividade de contabilidade, pelo amor de Deus. Não, no Ceará não. Só que, por exemplo, você presta serviço também de consultoria contábil. O que é atividade de contabilidade, me digam? Não é o serviço de execução? Não é esse? O que é a consultoria? É quando você exerce o capital intelectual somente para gerar conhecimento para um terceiro. Desta forma, é um serviço de consultoria. Logo, não tem execução. E, portanto, serviços profissionais. Anexo 6. Ok? E tem todos os outros gastos. Uma coisa importante que ele levantou, que aí é uma informação gerencial até, né? Será que é melhor ficar no anexo 6 ou no lucro presumido? Beleza, se eu for para o lucro presumido, o contador vai cobrar mais caro, né? Teoricamente. Se eu ficar no Simples, teoricamente, o contador vai cobrar um pouquinho mais barato. Leva-se em consideração esse fator também, que ele vai ter esse custo do contador. A atividade de contabilidade, anexo 3. Agora, consultoria contábil, anexo 6. Vamos lá. Agora começou a briga, viu? Não saio, já vai embora agora, não, rapaz. Pelo amor de Deus. Novas regras do DIFAL. Essa aqui a briga é feia, viu? Então vamos lá. Anexo 3. Não é atividade de contabilidade, não? Certo. Aí o ISS, se for serviço próprio, se você tiver como sociedade simples, o ISS é por fora. Vai lá serviços profissionais. Lá pela tabela do ISS por serviço profissional. Aí você tira o ISS dentro do cálculo simples. Certo? Como se fosse substituição. Mais perguntas dos anexos. Ninguém perguntou assim, Marcos, e se a empresa tem ICMS submissão tributária na saída? Que é difícil, né? Mas ICMS submissão tributária na entrada, ela paga o Simples, paga o ICMS submissão tributária? Paga os dois. Paga o Simples e paga a submissão tributária na entrada. Deixa eu só responder, deixa eu só repetir aqui para ela, tá? Se eu tenho ICMS substituição tributária, certo? E aí, eu pago o ICMS substituição tributária dentro do meu DAS? Não. Tá? Aí eu vou pagar um DAI separável, um DAI avulso. E pago o meu DAS normalmente, sem considerar aquele ICMS dentro do meu DAS. Então eu estou pagando o ICMS substituição tributária na entrada, certo? ICMS substituição na entrada, eu estou adquirindo uma mercadoria e ela é substituição tributária, pago o ICMS substituição tributária daquela mercadoria. Algumas empresas trabalham nesse monte.
Só tenho 10 minutos ainda, porque já está me expulsando. Emenda Constitucional 87 de 2015. Vamos lá. Antes do DIFAL, antes das novas regras, a empresa, acompanhe comigo, a empresa do Simples, que vendia para o consumidor final fora do estado, pagava ICMS diferencial de alíquota. Ela do Simples que está vendendo, pagava? Não. Antes do DIFAL, antes. Venda, certo? Agora, para confundir um pouquinho mais, nas aquisições de fora do estado, de ativo imobilizado e material de consumo, tinha diferencial de alíquota? Isso é como normal, aquisições. Muita gente está confundindo isso, certo? E antecipados com a mercadoria. Agora, olha só. Venda antes das novas regras não tinha. Agora com a emenda constitucional 87, que vocês vão ter um órgão com carne de sangue? Rapaz, ainda bem que eu não sou Eliezer. A emenda constitucional 87 trouxe uma nova regra. E esta nova regra diz o seguinte: vendeu para fora do estado, para consumidor final, como está lá, contribuinte ou não contribuinte, tem DIFAL. 40% para o estado destino e 60% para o estado de origem. Somente do DIFAL. Todos. Quais produtos todos. Aí eu vou deixar a polêmica e vocês vão trazer as perguntas para o Paulo Amada e para o Eliezer, tá? Por que o estado do Ceará está cobrando esses 60%? Marcos, não faz isso com a gente, pelo amor de Deus. Aí eu tenho o seguinte pensamento: aumentei minha carga tributária? Sim ou não? O empresário precisa saber disso? Urgente. Porque aumento de carga tributária reflete em aumento de preço. E com a mídia já está circulando em fechamento de empresas. E o contador é o anunciante do diabo. Já veio pra cá fazer notícia ruim, pelo amor de Deus. O contador só vem aqui 2 vezes, para cobrar e para trazer notícia ruim. Não é desse jeito? É não, rapaz, valorize sua classe. Você leva informações gerenciais para ele tomar decisões e ganhar mais dinheiro. Redução de custos. Só tem uma redução de custos se você isentar os meus honorários. Vamos lá, entenderam a regra? Então, isso é a partir de quando? 1º de janeiro de 2016. Estão entendendo? Já comunicaram aos seus clientes? Comunicou, Eduardo, os seus clientes? Tá, fez o comunicado. Os clientes têm que saber que são os principais impactados. 7? Não, a declaração, né? Certo. Vamos lá. Primeiro que falou, entenderam? Agora vamos a outra novidade. Oi? Ah, sim, o CSD você está falando, né? Certo, mas o CSD foi... Tudo bem, mas o CSD ele foi prorrogado para abril. Desoneração da folha de pagamento. Olha só. As novas regras com a Lei 13.161 de 2015, nós temos um caso para o enquadramento das empresas no anexo 4. Então, como eu disse, quem está no anexo 4 paga a GPS, com o seu INSS, ou o INSS através do DARF, dependendo se eu vou me adequar a 13.161 ou não. Se eu me adequo a 13.161, que é a desoneração da folha, que poderá chegar a uma alíquota máxima de quanto? Pasmem, 4,5%.
É muita coisa, né? Acima do faturamento. E aí, eu estarei então obrigado a esse negócio aqui, ó. DCTF. DCTF para as empresas do Simples Nacional. Lá na Instrução Normativa 1599, lá consta que a condição de obrigatoriedade do Simples é estar no anexo 4 e pagar CPRB. Certo? Aí eu trago uma polêmica. Qual é a polêmica que não existe resposta ainda? A polêmica é a seguinte, vocês querem? E se essa empresa do Simples paga imposto de renda retido na fonte, naquela situação que nós falamos? Eu devo informar na DCTF também? Não existe nada escrito, mas eu, por precaução, enviaria. Por prudência, informaria. Porque aquele imposto de renda é recolhido através de DARF. DIF para as empresas do... Quem é que gosta de DIF? Ninguém? Vocês gostam de DIF? Eu adoro DIF. DIF é fenomenal. Qual é o prazo da DIF? Até o dia 28 de... 29, não? De fevereiro. O que é que eu vou informar na DIF para as empresas do Simples? Imposto de renda retido na fonte. Tanto na situação que tenha de pessoa jurídica, tanto na situação que tenha de pessoa física. E também distribuição de lucros. Existe uma linha na DIF específica para informação da distribuição de lucros dos sócios para microempresas e empresas de pequeno porte. Tudo bem? E lá na DIF você vai informar a distribuição de lucros. Oi? CSRF? Não tem recolhimento de CSRF para Simples Nacional. PIS e COFINS? Por gentileza, levanta a mão. Não, presumido é diferente. Aqui é para o Simples, beleza? Para o presumido, de fato, vou ter que informar as CSRFs. Mas a DIF para o Simples, somente o imposto de renda. Marcos, e aquelas retenções de cartão de crédito? Que, pelo amor de Deus, ela está irritada, viu? Eu tenho uma solução para a senhora, magnífica. Lá, não, nessa lá no site, olha que lindo, ela fala a palavra-chave, pode importar. Já vai? Por quê? Boa noite, viu? Tá cedo. Olha só, para os sites de administradoras de cartão de crédito, elas fazem a geração lá de um arquivo em CSV que você pode importar para dentro da DIF. Antigamente, sabe o que eu fazia? Fazia uma planilha show de bola. Ia digitando os valores das retenções lá do cartão de crédito. E essa planilha era ultra mega power que ela ia somando. E aí eu imprimia a planilha e inseria na DIF. O trabalho, viu? O 8045. Certo? É os impostos que somam desse jeito. Fundamentação. É melhor prevenir do que remediar. Informa tudo. O 8045 informa tudo. O código 8045 informa tudo. Agora, a DESTDA. E se eu disser para você que essa declaração é um pé para extinguir ou entrar em descontinuidade a DF para as empresas do Simples? Coisa boa, né? Porque ela vai dar um norte também para um negócio que vai ter um layout próprio aqui no Ceará, mas ainda não está sendo divulgado. No entanto, isso ainda está sendo trabalhado para que seja desenvolvido em um ambiente web. Só que ainda não foi nada divulgado. Mas a DSTDA, lá do ajuste CINEF 12/2015, diz o seguinte, que a partir de 1º de janeiro de 2016, todas as empresas do Simples, até o dia 20 do mês subsequente, deverá informar essa obrigação acessória. Só que o Estado tem que aderir. No entanto, o Estado do Ceará ainda não se pronunciou. Agora eu vou fazer o quê? Existe uma normatização, mas não existe nem layout.
Certo? Então, temos que aguardar o layout dessa obrigação acessória. Talvez ela será parametrizada ao equivalente de obrigação acessória que tem lá em Pernambuco. Certo? Senif, eu acho que é o nome dela. Vai ser parametrizada de acordo com ela. E será, teoricamente, o web service. Certo? Então, aguardem, as novidades chegarão através das obrigações. Tão bom seria se viesse o expedinho, né? Expedinho. Vamos lá. SPED fiscal para as empresas do Simples Nacional. O SPED fiscal para as empresas do Simples Nacional, e aí eu levanto a polêmica, como o Valdemir disse, alguns estados estão obrigados ao SPED fiscal, porque foram obrigados, e nesses estados, depois da primeira obrigatoriedade, passam a ser obrigados constantemente. O que foi que aconteceu com o SPED fiscal para as empresas do Simples? Surgiu um protocolo número 3 de 2011, que dizia o seguinte: a partir de 1º de janeiro de 2016, essas empresas do Simples, microempresas e empresas de pequeno porte, estarão obrigadas ao SPED fiscal. Só que surgiu em 2014 a Lei Complementar 147 de 2014, que dizia o seguinte, trouxe uma contradição. Esta dizia que somente poderão atribuir obrigações acessórias caso a CGSN regulamentasse e eu tivesse, então, um ambiente web service para isso. Só corrigindo, pessoal, que é 93, certo? 93 de 2011. E depois veio para ratificar o protocolo 49 de 2015, que extinguiu essa obrigatoriedade. Então, fique tranquilo que não vai ter SPED fiscal para as empresas do Simples. Certo? Até então, por enquanto. Ok? E SPED contábil para as empresas do Simples vai ter? Seria tão bom, né? Não? Por quê? Vamos lá. Big Brother, vocês gostam? Ninguém gosta de Big Brother? Não? Big Brother é um negócio cultural. Você aprende tanto lá no Big Brother. Aprende a ser líder. Aprende não a ser líder? Lá no Big Brother diz o seguinte, e aí eu trago um conceito aí de cruzamento de informações para dentro do Simples Nacional. E aí eu trago exatamente a DEFIS. Lá na DEFIS, eu tenho um prazo estipulado até 31 de março, agora de 2016, para o ano calendário de 2015. E eu trago a discussão do cruzamento das informações fiscais. O que é que você informa na DEFIS? Vamos lá. Estoque, informa o estoque, valor? Esse estoque poderá ser cruzado com o teu estoque físico. E, consequentemente, também cruzado com o estoque informado na DIEF aqui no Ceará. Certo? Informa a distribuição de lucros na DEFIS? Sim ou não? Sim. Informa saldo de caixa em banco? Quem já mandou DEFIS zerada? Ninguém. No Ceará. Só no Rio Grande do Norte. E não tem isso. A DEFIS zerada é aquela que nem o saldo do banco e do caixa se propôs a colocar. Cuidado, pelo menos isso informe, pelo amor de Deus, porque agora eu tenho uma E financeira para cruzar essas informações, certo? Ficou entendido? Oi? Caixa e equivalente de caixa. Aplicação financeira com liquidez imediata até 90 dias entra. Show? Entra sim. Estou encerrando, viu, pessoal? Olha só, eu vou encerrar com uma questão muito polêmica. Simples Nacional precisa de contabilidade? Sim. MEI precisa de contabilidade? Não. Marcos, o MEI não precisa de contabilidade. Eu sei disso, eu tenho certeza. Calma que eu vou já explicar. Vamos lá. Pode se preparar, feche tudo aí. Você vai... Eu já libero. Aí tem um sorteio também, não vai embora não.
mais. Tem um iPhone 6 aqui, ó. E ainda tem outro curso. Esse é o mais importante. Conhecimento é mais importante do que bem material. Olha só. Simples Nacional necessita de contabilidade? Sim ou não? Conselho Federal de Contabilidade, juntamente, e aí eu tenho uma normalização lá na ITG 2002 que diz o seguinte: independentemente do porte econômico e do regime tributário, preciso então manter escrituração contábil. A grande questão, eu tenho clientes no Simples, eu mantenho escrituração contábil? Sei. Ah, Marcos, é muito difícil por uma questão de custo de honorário. Da formação do preço, eu não coloquei nem meu setor contábil para formar o preço. Mas a ITG 2002 diz que tem que manter escrituração contábil. Escrituração contábil é aquela que faz o quê? Débito e crédito. Que precisa então de um livro diário e razão. O Código Civil diz a mesma coisa. Lá no artigo 1179. Então, beleza, estão corroborando o Conselho Federal de Contabilidade e o Código Civil. Só que eu vou lá para a Receita Federal do Brasil. E lá na Receita diz o seguinte: a Lei Complementar 123 de 2006, que foi alterada pela 147, lá no seu artigo 27, e lá na Resolução 28 de 2008, no seu artigo 1º, lá da CGSM, dizem o seguinte, atenção: opcionalmente, poderá manter a escrituração contábil simplificada e assim será dispensado o livro caixa. Certo? Beleza. E aí, a Lei Complementar 123, no seu artigo 14, juntamente com a Resolução 94, diz o seguinte: em caso de distribuição dos lucros acima da regra de presunção, será necessário um comprovante através de escrituração contábil. Então vamos lá. Eu posso manter uma escrituração contábil? Posso. Num modelo simplificado? Beleza, tranquilo. ITG 1000, inclusive, pode ser feito assim. Marcos, mas não quero manter nada. Eu posso? Depende. Indo pela ótica da Receita, se você distribuiu lucros acima da regra de presunção, e aí a regra é essa, onde desta regra eu vou tirar lá a parte do imposto de renda relativa ao Simples, e eu distribuir acima dela, então eu tenho que comprovar essa distribuição através de diário e razão. Agora, se eu distribuir lucros abaixo da regra de presunção, eu preciso comprovar alguma coisa através de diário e razão para o leão? Não. Somente o livro caixa comporta essa comprovação. No entanto, o papai, você sabe quem é o papai? Conselho Federal de Contabilidade diz que você deve manter escrituração contábil. E a questão, quem seguir? Receita ou as normas civis, Código Civil, de acordo também com o Conselho Federal de Contabilidade? Marcos, eu estou doido para seguir o conselho. Doido para fazer contabilidade simplificada. Mas não tem mão de obra. Não é assim? Ah, Marcos, todo o meu pessoal está alocado no fiscal e no pessoal. Fica difícil a gente fazer. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu adoro passar por mutirão. Sabe o que é mutirão? Nunca passaram por mutirão, né? Mutirão é quando você junta todo mundo para fazer a mesma coisa. E aí faz um mutirão para atualizar a contabilidade. E aí eu sugiro ser feito isso. Se você não fizer agora, lá na frente eu vou começar a cobrar. Faça aos poucos. E a minha sugestão, faça um cronograma de quais as empresas prioritárias. E aí você vai matando o problema paulatinamente. Combinado? Show? Massa. Calma, não acabou ainda não. Não encontro defeitos. Encontro soluções. Qualquer um sabe queixar-se. Henry Ford. Gostaram?
Show. Uma salva de palmas, por favor.